Olá, eu sou Roberto Chiacchio. Sejam bem-vindos, bem-vindas e gratos pela audiência. No nosso encontro de hoje, vamos tratar da IA generativa, um tema que está em ebulição e que tem gerado muitas dúvidas, além de expectativas também sobre o futuro. Para nos acompanhar nesta edição, convidamos César Taurion. Bem-vindo, César. Obrigado por aceitar nosso convite de novo para mais esse bate-papo. Um grande prazer ter você com a gente. Olá, Roberto. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, espero que outras, e com certeza esse tema ele é muito interessante. César, então a gente já vai partir logo para as perguntas. O que é a IA generativa? Interessante isso, né? Para chegar no IA generativo, isso é um processo evolutivo das técnicas de inteligência artificial. Só lembrando, a inteligência artificial teve seu termo cunhado em 1956, e ao longo desses últimos anos, com o machine learning, aprendizado de máquina, a partir de 2010, começamos a criar algoritmos mais e mais sofisticados. Aí vimos, nesse processo evolutivo, a criação de alguns algoritmos que geraram o que nós chamamos de IA generativa, principalmente um algoritmo chamado Transform, que consegue fazer com que você faça uma correlação, modelos matemáticos, estatísticos, mas de palavras em frases bem amplas, que te dá uma noção ou de coerência quando você trabalha num texto, e te permite também outros tipos de geração, outros tipos de saída, como, por exemplo, imagens. Então, você tem IA generativa de imagens, onde, a partir de uma série de bases, ele cria outros dados, as bases de imagens que ele tem, servem de base para o que você pede, e texto, onde você, depois de ter entendido, né, como algoritmo, bilhões e bilhões de frases, ele junta tudo isso, e quando você faz para ambos uma solicitação, chamada um prompt, ele interpreta isso, faz a correlação de texto ou de geração de imagem, e produz saídas que nós vemos aí, são extremamente interessantes. Eu diria que a IA generativa é um passo tão significativo para a inteligência artificial como foi o próprio Deep Learning, Machine Learning, e a própria criação dos algoritmos iniciais de inteligência artificial. César, a gente está experimentando um hype, né, um super hype da inteligência artificial, né, como um todo, né? Você acha que a IA generativa, ela de fato representa uma aguardada popularização da inteligência artificial? É uma tecnologia bastante interessante, e talvez, se ela não tivesse disponível, a gente não teria esse hype todo. Mas a diferença do ChatGPT para outros é que ele foi o primeiro a ser disponível público. Quando eles fizeram isso, eles foram ousados, e para muita gente mesmo, foi a primeira vez que se teve contato direto com inteligência artificial. E como a tecnologia é realmente interessante, criou-se esse frenesi em relação à inteligência artificial. Então, talvez o marco tenha sido a liberação pública dessa tecnologia, que ela já existia, mas de uso interno. Agora, todo mundo sabe que existe. E aí, isso provocou uma verdadeira corrida em torno de busca de investimento, por liderança no mercado, entre as grandes empresas de tecnologia, e isso incrementa o próprio hype. Eu acredito que, ao longo do tempo, esse frenesi diminua, e a gente começa a entender mais como é que funciona, quais são as limitações, tem algumas limitações, tem muitos efeitos colaterais que a gente vai começar a descobrir ao longo do tempo, alguns sinais aqui e ali já são percebidos, e aí nós vamos chegar num ponto de equilíbrio. Toda a tecnologia, quando surge, ela parece mágica. Uau, fantástico! E você fica empolgado. À medida que você vai aprendendo, você vai começando a ver, espera aí, aqui tem uma limitação, mas por que ela funciona dessa forma? E essa outra limitação, funciona dessa forma. Quando você levanta o capô, aí o mistério deixa de existir. Você começa a entender os truques da mágica, e aí começa a ter mais consciência, mais racionalidade na aplicabilidade da tecnologia. Mas, com certeza, nós vamos ver, em cerca de um ano, mais ou menos, um equilíbrio melhor, e aí a gente vai ter uma visão mais clara de onde aplicar e que cuidados devemos tomar. Qual é o potencial impacto da IA generativa nas profissões, nos negócios, no ensino? É uma coisa interessante. Volta e meia aparecem tecnologias que dizem que vão acabar com o mundo que nós já conhecemos, que já existe. E nenhuma aconteceu. Então, é claro que toda tecnologia provoca mudanças. Existe uma relação intensa entre tecnologia e as relações sociais, econômicas. Toda tecnologia provoca um impacto. A internet provocou uma série de impactos, transformou realmente a sociedade, mas não foi de um dia para o outro, levou algum tempo. Mas o que nós temos hoje é diferente do que nós tínhamos há 20, 30 anos, em grande parte do mundo. O smartphone também foi uma mudança significativa. Você tem hoje uma série de produtos e serviços, modelos de negócio inviáveis antes do surgimento e disseminação do smartphone. E o iPhone, que é o primeiro e mais emblemático, surgiu em 2007, nós estamos falando de muito pouco tempo. Quando o Deep Learning veio, lá para 2010, 2011, também provocou
um efeito bastante significativo, e algumas pessoas, aí eram mais restritas, porque não era de uso geral, mas algumas pessoas, alguns institutos de pesquisa e muitas consultorias falavam que, por exemplo, não teríamos mais médicos radiologistas, não teríamos mais uma série de profissões que a inteligência artificial tinha chegado. Estamos falando de 2010, 2012, por aí. Passou-se 10 anos e isso não aconteceu. Nós estamos vendo o mesmo processo acontecer agora. Com certeza, a IA generativa é um passo à frente do que eram os algoritmos que nós tínhamos há 10, 12 anos atrás, mas vai afetar as profissões? Com certeza vai. Mas vai acabar com as profissões? Algumas desaparecem por diversas razões. Não temos mais ascensoristas, não temos mais datilógrafos, não temos inteligência artificial nesse momento, mas porque a própria automação levou a isso. Então, nós vamos ver muitas nossas atividades sendo feitas pelas máquinas. Se nós pegarmos o que nós fazemos no nosso dia a dia, muitas atividades são repetitivas. Quando nós escrevemos um texto, muitas atividades de escrita desse texto é repetitivo. Tem coisa que você vai colocar de inspiração ali, mas tem alguns, digamos, protocolos em determinadas comunicações que são exigidos pela sociedade, você acaba colocando aqui, colocando ali, um relatório para acionista e diversos outros produtos que você, de uma forma, publica. Então, grande parte disso você pode colocar um processo automatizado. Então, com certeza, as profissões vão ser tocadas, sim, como o smartphone, como a internet tocou, mas talvez algumas com mais, outras menos intensidade, mas acabar com profissões, eu acho que ainda é muito cedo, é muita especulação para falar essas coisas. Quando a gente está vivendo esse processo do hype, com certeza o mundo vai acabar amanhã. Essa tecnologia é para acabar com todas as outras. E ao longo do tempo a gente vê que essas coisas não aconteceram e provavelmente não vão continuar acontecendo. Então, sim, tem muita gente falando isso, mas também a gente já começamos a ver alguns efeitos colaterais que a gente precisa olhar isso com cuidado para evitar que esses efeitos colaterais comecem a disseminar e criem realmente alguns problemas sérios mais à frente. Como é que a gente pode, efetivamente, diferenciar essas produções que são feitas por uma IA generativa e as feitas por humanos? Você acha que, em algum momento, a gente vai ter que ter uma outra IA, né, uma espécie de antídoto, né, em que pode se identificar padrões e que, eventualmente, possa denunciar alguma fraude? Né? Essa é uma questão bem interessante, porque existe hoje uma eterna luta entre o bem e o mal. Isso a gente vê. Quer dizer, o que você faz do lado positivo pode ser usado do lado negativo. Por exemplo, você pode gerar imagens extremamente interessantes, mas também você pode gerar imagens que nós chamamos de deepfake, que são mentiras. Nós vimos recentemente algumas, como, por exemplo, do presidente Trump sendo preso, do Papa vestindo uma jaqueta toda, tipo puff, toda churrada, assim por diante, totalmente fake. Vemos imagens hoje que parecem realmente pessoas, assim, reais. Você olha, isso aqui é uma foto. Então, a tecnologia gera esses problemas, quer dizer, não é ela em si, mas as pessoas estão por trás fazendo isso, as pessoas que usam bem ou mal a tecnologia. Você pode usar a tecnologia também para contra-atacar, só que quando você contra-ataca, a outra também evolui. Então, é um processo que não tem fim. Quanto mais se evolui num sentido, você aproveita essa mesma tecnologia para contra-atacar. Então, eu acredito que alguns aspectos têm que ser discutidos. Primeiro, uma questão de ética mais aprofundada, porque tem muita coisa que a gente pode fazer com a inteligência artificial, mas a questão principal talvez seja, devemos fazer? Outra questão, quando a gente discute ética, é se nos projetos de inteligência artificial você tem, eu não vou dizer uma comissão de ética, mas uma discussão sobre esse assunto no projeto. O que nós estamos fazendo, quais os resultados, quais são as consequências que podem gerar em relação a isso. Bom, estamos já chegando ao fim de mais uma entrevista. Para você que está nos assistindo, compartilhe, deixe comentários, se inscreva. Contatos e mais informações sobre os assuntos abordados nessa edição, você pode encontrar na descrição do vídeo logo aqui embaixo. César, a nossa última pergunta, né? O avanço da IA, ele é inexorável, né? A gente não pode impedir isso e governos de todo mundo se preocupam muito com essa questão hoje e correm para regular o tema. Na sua opinião, quais seriam os pontos mais essenciais que deveriam constar numa legislação apropriada para a IA no Brasil? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, alguns pontos são fundamentais. Primeiro, toda regulação não pode impedir a inovação. Segundo, o processo de discussão, eventual aprovação e regulação não pode demorar muito. Tem que ser bem discutida, bem aberta, mas se demorar muito, não contempla determinadas evoluções que já podem criar diferenças significativas no uso daquela tecnologia. Por exemplo, a IA generativa não está na maioria das legislações que existem hoje, porque é muito recente. Na verdade, embora já estivesse dentro de testes, né, nas empresas, no final do ano passado é que se tornou disponível, todo mundo passou a ver isso quando o ChatGPT se tornou aí, aberto à sociedade.
E aí que as pessoas viram o potencial, e milhões de pessoas usam por dia, mais de 100 milhões de pessoas, de alguma forma, já usaram, ou pelo menos uma vez isso. Então, isso criou realmente um alarde na sociedade. Mas, quando as legislações começaram a discutidas, isso não estava em dúvida. Então, ou você volta e discute, como é que você discute isso? Isso vai ser o quê? Né? Quando você gera um texto, onde é que está o problema? Será de onde você está copiando? Como é que você pode validar se aquilo é ou não um plágio? É muito difícil. Então, se entrar nos detalhes, a legislação vai ficar obsoleta muito rapidamente. Ela tem que ser ampla o suficiente, talvez, para garantir determinadas salvaguardas. Se você tem algo que pode impactar a sociedade, seja em termos de comportamentos sociais, em termos de afetar as profissões, até mesmo de riscos, como, por exemplo, fakes, dessa forma, eu teria que ter mecanismos de validação de salvaguardas para saber se realmente as medidas de segurança que os algoritmos têm estão adequados para evitar que esse tipo de coisa negativa aconteça. E hoje isso não é contemplado. Chegamos ao final do nosso encontro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente espera ansiosamente também por novas oportunidades como a de hoje. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Roberto. Até uma próxima, com certeza. Legal. Graças a todos pela audiência. Tchau.